Lucas capítulo 18. Olha só o que ele diz. É só o versículo primeiro. Ele diz assim. Diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar quando? Sempre. E nunca desfalecer. Nós não oramos sempre. Nós oramos quando a corda está no pescoço, quando estamos enfermos, quando estamos passando por uma luta, estamos passando por uma adversidade. Aí nós oramos. Não deveria ser. Devemos de orar sempre. Sempre. O Davi falou no Salmo 34 sobre isso. Ele diz assim, Salmo 34, mas ele falou até mais. Salmo 34, Davi disse assim, eu não dei nos outros cultos esse versículo não. Louvarei o Senhor quando? Todo tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi aprendeu a importância de estar sempre com Deus. No Salmo 27, o versículo é o 4. Você sabe que esses salmos de Davi foram escritos principalmente depois, do que aconteceu com ele. Ele assim, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Qual? Que possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É todo dia, mas não é todo dia estar na igreja, não. Não é todo morar aqui, não. É você todo dia ter comunhão. Porque a vida é muito agitada, a vida é muito corrida. E você nota, às vezes, que passam dias, entenda bem, sem a pessoa orar. Tem gente que a vida está tão agitada que esquece até de comer. Conhece alguém assim? Pai, nem almocei hoje, Não deu tempo, ou então eu esqueci de almoçar, pode ser. Mas se você esquecer de almoçar, esquecer de jantar, alguma coisa vai acontecer. Seu corpo vai dar sinais. Fraqueza, não é verdade? Se for no segundo dia, terceiro, até desmaiar e tudo. Mas nós não notamos que estamos enfraquecendo espiritualmente quando? Quando não oramos. Quando não buscamos a Deus, quando não temos comunhão com Ele, como deveríamos de ter. Nós vamos ver aqui casos bem conhecidos nossos. Só recapitulando que eu já dei isso aqui hoje. O que? Eu falei de um homem chamado Daniel. Vamos ver Daniel? Capítulo 6. O versículo é o 10. É quando Daniel, ele soube de um decreto que ninguém podia fazer um pedido. Foram homens. Daniel, ele entrou na Babilônia como, vamos dizer assim, como um prisioneiro de guerra, Seu povo perdeu, mas o Nabucodonosor mandou escolher o pessoal da nata de Judá, os nobres, os que tinham mais instrução, estudos, e para que fossem levados para o palácio. E lá eles aprendessem a língua dos caldeus, o costume deles, depois servissem a Nabucodonosor. Daniel estava entre eles, também estava Ananias, Azarias e Misael, que depois tiveram o nome que são mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o nome de hebraico deles é Ananias, Azarias e Misael. E a Bíblia nos conta então que homens invejosos ficaram olhando para o Daniel, porque ele foi muito bem sucedido com Nabucodonosor. O reino babilônico foi tirado e vieram os medos e persas. E o rei daquela região era Dario. E o Dario notou, já tinha relatório a respeito de todos, certamente sabia de Daniel, que era um transportado de Judá. E pensou constituir Daniel sobre todos os outros príncipes e presidentes. E os homens, quando notaram isso, ficaram com inveja. Nós temos que descobrir algo desse Daniel. Ele não é tão certinho assim, não. Tem alguma coisa errada. E ficaram vigiando Daniel e não viram nada. Mas eles notaram que Daniel todos os dias orava, falava com Deus. Aí eles fizeram um decreto e pediram o rei para assinar, que no espaço de 30 dias, nenhum homem poderia fazer pedido a nenhum Deus, nem a outro homem, a não ser o rei Dario. Mas por que isso? Não, nós decidimos. Mentira que o Daniel não estava junto. Nós, príncipes e nós, presidente, decidimos. Não, foi caso deles. Também o rei assinou. Depois ele viu que era uma armadilha. E o Daniel, quando soube, versículo 10 do capítulo 6, e Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Primeiro, entrou na sua casa, quer dizer, não era uma pessoa afrontosa, entenda? Não, pirrenta, agora que eu vou orar mesmo. Não, respeito. Porque mesmo que você não concorde com o credo de uma pessoa, mas respeite aquela pessoa. Não deboche dela porque ela tem um credo diferente do seu. Isso aí é muito importante. Nós temos que aprender. Não é por força nem por violência, é obra do Espírito Santo. Você não tem que chegar e afrontar a pessoa porque ela tem outra maneira de crer ou outro credo.
Respeite a pessoa, não o credo dela, mas a pessoa. Como a pessoa tem uma opção, entenda bem, de viver uma vida errada, devassa, o que for, respeite aquela pessoa, é um ser humano. Respeite até um morador de rua que está lá todo drogado, ele não foi chocado, ele foi gerado, ele tem família. Entenda bem, é ser humano, temos que respeitar. E Daniel era assim, ele respeitou, entrou na sua casa e havia janelas abertas da banda de Jerusalém. Não leia, isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 44, que eles oravam voltados para Jerusalém. E o Daniel fez isso. E dizia, e orava, e se punha de joelho 3 vezes, se punha de joelhos e orava, como também antes costumava fazer. Ele tinha o costume de orar, nós temos que pegar isso. Para quê? Para sermos fortalecidos, para termos verdadeiramente comunhão com Ele. Jesus tinha esse costume. Lucas 22, 39. Já trouxe matéria nova agora nesse culto, mas ainda tem mais um pouquinho ainda. Lucas 22, 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Nem sempre quem segue a Jesus faz o que ele fazia. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o Paulo fala uma coisa muito profunda para nós, de que temos que ter o mesmo sentimento que tinha Cristo Jesus. E aí a tradução, nova versão internacional, ele diz assim, a mesma atitude, não sei se ele colocou ali, ele diz assim, de sorte que haja em vós, ele já colocou a nova, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa é a nova versão internacional, mas volta na corrigida normal, por favor, 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, mesma atitude. Sentimento, amor, perdão, misericórdia, mas as mesmas atitudes de oração. Você vê constantemente Jesus, que era Deus, mas estava como homem. Como homem, ele precisava de orar. Ele precisava de buscar Deus, precisava de se envolver com Deus. Nós precisamos, nós estamos nesse mundo ainda. Por mais que você seja uma pessoa espiritual, tenha nascido de novo, cheio com o Espírito Santo, aí que você tem que buscar. Porque o homem natural sempre vai tentar prevalecer, mas quando você ora, não, você vence o seu eu. E é importante. E Jesus fazia isso. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Mas eles não oraram. Jesus se apartou deles e orou. Eles não sentiram necessidade de ver, não temos. O que o Lucas 18 falou? Orar quando? Sempre. Orar sempre. Nós só oramos quando sentimos necessidade. Eles não sentiram necessidade. Aí Jesus se apartou e orou. No versículo 45 diz, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Mas o que é dormir de tristeza? Estavam abatidos, porque eles ouviram falar da morte. E quando eles ouviram, eles desanimaram, se abateram. Somos nós que não estamos ligados com Deus e quando temos algum problema, nós entramos em pânico, desanimamos, um diagnóstico, problema familiar. Eu contei que os piores momentos da minha vida, as lutas maiores que eu tive na vida, eu estava orando muito a Deus, buscando. Eu poderia ter questionado, Deus, por quê? Se foi o momento que eu mais estava orando, é o momento que mais eu estava buscando a Deus. Não, eu entendi naquela época o quê? Que eu estava de pé, por isso eu não caí, porque eu estava orando. Senão eu tinha desanimado, talvez tinha até desviado do ministério, quer dizer, isso não é para mim não tenho esse chamado. Não, perseveramos e vencemos, pode ter certeza disso. Então, não pode, tem muita gente dormindo de tristeza. Disse-lhes, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amigo, é isso. Você não vai entrar, a tentação virá, mas a tentação não é apenas, entenda bem, como eu falei, um adultério. Entenda bem, uma fornicação, uma prostituição. É a tentação que às vezes você vem de perder o controle, a pessoa te provoca, né? Você está tá bem desligado de Deus e você retruca, ou até briga mesmo, discute no trânsito. Quantas vezes nós somos surpreendidos conosco? Ficamos agitados, dá um soco no volante, até a pessoa do nosso lado, às vezes até para nosso papai, eu está nervoso, hein? Isso é pior que falar lá dentro. Se for um estranho, fez assim, o crente está com capeta no corpo hoje, rapaz. O crente está que está hoje, mas por quê? Estamos desligados de Deus. Não é que estamos vivendo em pecado, estamos desligados. Mas como é que nós vencemos isso? Com oração. Paulo falou isso, Efésios 6, 10. Isso aqui você conhece bem. Não dei no culto anterior. Ele diz o quê? No demais,
irmãos meus, depois de muitas exortações, Paulo fala isso, no demais, irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São essa cilada que eu falei, que ele usa alguém para provocar sua ira, usa alguém, entenda bem, para provocar uma reação, que vai ser uma reação não boa, não para aquela pessoa, muito mais para os que te conhecem, que estão ao seu lado. Como eu falei, que parece brincadeira o que eu falei, mas é verdade. Que a pessoa diz, o crente hoje está com capeta no corpo mesmo, dá nervosinho hoje. Quer dizer, todo mundo, aí um dia que você for pregar, ou ele está um dia nervoso, você vai falar com ele, amigo, calma, Deus te dá paz. Ué, não te deu paz naquele dia não, você estava nervoso, você lembra? Que você bateu na mesa, chutou não sei o quê, as pessoas vão cobrar. Então, cuidado com as astutas. Como é que eu venço, pastor? Toda a armadura, leitura bíblica, entenda bem, santidade, oração. Não esqueça de orar sempre, mas não é para você fazer, eu contei, parece que é piada, mas é verdade. O missionário de saber, no caso ele até conta, e eu conheci a pessoa, o pastor Leandro também conheceu. Ele é um rapaz, nós éramos tudo jovens ainda, né, na obra de Deus, e ele pegou esse versículo de 1 aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, está escrito lá, ele colocou ali, orai sem cessar, só é curtinho o versículo. E ele estava conversando contigo, daqui a pouco ele virava o rosto e ficava assim, ó. O que você está fazendo, fulano? Quase que eu falei o nome dele, né? O que você está falando aí, fulano? Estou orando, mandou orar sem cessar. Não, irmão, não é isso não, porque ele tem que instruir, era jovem ainda, era a vontade dele de servir a Deus, o zelo dele estava levando ele para o fanatismo, ou até para uma loucura. Então essa palavra, segure, ore, pega esse costume, vença, tem que se disciplinar. Tem gente que é disciplinada em hora de almoço, não é verdade? Olha, não, aquela hora é sagrada, ele não para. Eu estava vendo um craque de futebol aí, não vou falar que ele é português não, porque aí vocês vão descobrir quem é, né? Ele disse que todo dia o cara das 10 horas está na cama. Aí ele disse que tem festa na casa dele, mas também no quarto dele deve ter uma acústica que não entra nem vento lá, né? Não entra. Ele disse, não, quando dá, até quando tem festa na minha casa, aniversário, alguma coisa, ele disse, pessoal, fiquem à vontade, eu vou dormir. 10 horas da cabeça se disciplinou para aquilo, para ser um atleta. Nós temos que nos disciplinar espiritualmente, lembra de Atos capítulo 3, eles tinham uma hora de oração, subiam juntos João e Pedro, a hora da oração, a nona. Pega essa mensagem, marque seu horário com Deus, de dormir, vai dormir, todo dia, 11 horas, estou na cama, 5 minutos antes, não é coisa longa não, faz um louvor, leia um versículo bíblico e agradeça a Deus por mais um dia, aí Deus vai te dar mais palavras, tem dia que você vai ficar um pouquinho mais, até um dia que você vai passar um momento maior de oração e você vai gostar disso, tá bom?